gurizada! Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês como tá a situação do coronavírus aqui em Gramado, tá? A gente já deu uma boa conversada nos stories, mas eu prometi pra vocês que eu ia voltar quando saísse o decreto da prefeitura, né? E hoje saiu o decreto da prefeitura, então aqui estou pra dar mais informações pra vocês, umas informações mais concretas e oficiais, né? Como eu já tinha falado pra vocês, aqui em Gramado ainda não tem nenhum caso confirmado de coronavírus, tá? Nem em Gramado, nem em Canela. A gente tem alguns casos suspeitos, mas ainda nada confirmado, tá? Faz tempo já, logo que começou, nós tínhamos suspeitos de pessoas que viajaram pra Europa, que testaram negativo, e aí ficou um bom tempo sem ter nada, e daí essa semana a prefeitura divulgou que tem 11 casos suspeitos em Canela e 4 casos suspeitos em Gramado que estão sendo investigados. Mas as pessoas estão em isolamento domiciliar, por enquanto temos tudo sob controle a princípio, né? E aí, então, hoje saiu o decreto da prefeitura e eu vou ler pra vocês as partes, assim, que eu acho que são mais importantes e que mais afetam, principalmente a parte do turismo, que eu sei que é o que mais interessa, tanto pra quem mora aqui, quanto pra quem tem viagem marcada, né? Eu sei que bastante gente tem viagem marcada aí pro período da Páscoa, que tá chegando, então isso vai impactar. E aí eu vou ler pra vocês as partes mais importantes desse decreto, tá? Vou cortar ali a parte que fala das coisas públicas e funcionais da prefeitura, porque isso aí não precisa, né? Então vamos lá. Ficam suspensos pelo prazo de 60 dias prorrogáveis eventos que exijam licença do poder público, museus, arquivo público e biblioteca municipal, cinema, teatro, shows, palestras e cerimônias de quaisquer tipos, missas, cultos religiosos e afins, eventos sociais de clubes e afins, jogos, competições e eventos esportivos, atividades de academia de ginástica e afins, casas noturnas, casas de festas, clubes e afins. Ou seja, tudo isso tá cancelado, tá suspenso, não pode abrir nem que queira, tá? E isso afeta diretamente na programação da Páscoa, né? Que começaria agora no dia 20 de março e foi cancelada, tá? A programação, ou seja, as atrações. Então, a cidade vai continuar decorada, tá? A decoração vai continuar, inclusive tá super bonitinho. E vai continuar também a Vila de Páscoa, que é parecida com a Vila de Natal, que tem na época do Natal Luz, que são os artesãos daqui mesmo que vendem os seus produtos nessa feira, né? Mas as atrações, as paradas, os desfiles, os musicais, todas as apresentações, elas foram suspensas tanto em Gramado quanto em Canela, tá? O que também aconteceu é que a festa da colônia e a feira feita em Gramado foram adiadas para setembro, tá? Que também seria agora nos próximos meses. Eu não lembro a data, olha que péssima que eu sou, mas enfim, foi adiado para setembro, tá? E vários congressos também foram todos adiados, porque, né, é a recomendação de que a gente evite a aglomeração de pessoas ao máximo, tá? E aí, em relação aos restaurantes, às lojas e tudo mais, tem a seguinte recomendação aqui no decreto. Ficam recomendadas a suspensão e o funcionamento das seguintes atividades, visando proporcionar a diminuição da densidade de pessoas. Ou seja, é recomendada a suspensão, não tá proibido de abrir. Aí cada um, né, cada dono aí do estabelecimento decide se vai querer abrir ou não, ou se vai reduzir o horário de trabalho, enfim. E aí dentro disso tá aqui. Comércio em geral, exceto os que atendem a população em suas necessidades básicas, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, serviços de água e gás e serviços funerários, bares, restaurantes e afins e aulas particulares. Então isso pode abrir, tá? Tá só recomendada a suspensão de funcionamento. Então as pessoas podem decidir se vão abrir ou não. A prefeitura não proibiu, não mandou fechar, não vai abrir nada, não vai abrir restaurante, não vai abrir loja, não, tá? As pessoas vão poder decidir e acredito eu que a maioria vai sim continuar funcionando porque a gente depende disso, né? Então, assim, aí,
se tratando de, me perdi aqui a palavra, em relação aos restaurantes, tem um artigo específico aqui que diz o seguinte: visando a segurança dos consumidores e usuários, nos termos do artigo blá 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 blá, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes. Restaurantes e similares devem assegurar distância mínima de 2 metros entre as mesas existentes no estabelecimento, evitando assim a aglomeração de pessoas. Restaurantes e similares devem higienizar após cada uso, durante o horário de funcionamento e sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque, como por exemplo cardápios, mesas e bancadas, com solução alcoólica e ou saneante. Os estabelecimentos comerciais devem garantir que o ambiente seja o mais arejado possível. Então assim, gente, para quem tem viagem marcada aqui para Gramado para os próximos 60 dias, se vocês quiserem muito vir, por enquanto, a princípio, a cidade vai estar aberta, vai estar funcionando. De uma forma diferente, de uma forma um pouco reduzida, né? Tipo, os museus e tal não vão estar abertos ali. Museu de Cera, Supercarros, Geomuseu, todas essas coisas não vão estar abertas, né? Alguns passeios eu vi que foram cancelados também, porque aí vai de cada agência, né? Como que elas vão proceder. Então, assim, provavelmente ali, passeio pros vinhedos em Bento Gonçalves não vai acontecer, porque tu tem que estar numa van fechada ou num ônibus pra ir até Bento, que é umas 2 horas daqui. Então, acredito que esse tipo de passeio também vai ser cancelado, tá? Mas a cidade tá aí, né? Tem muita coisa que pode ser visitada que não é em ambiente fechado, tipo Lago Negro, Rua Coberta, o próprio centro da cidade, a Rua Torta, Praça das Etnias, tudo isso vai estar aí, né? Vai estar à disposição para quem quiser vir, e os restaurantes também, os restaurantes e as lojas, tudo também vai estar funcionando, talvez aí com uma capacidade reduzida, né? Tipo, os restaurantes que tem que ter esse distanciamento de mesas, isso vai fazer com que a capacidade de pessoas do restaurante diminua, mas vai estar funcionando, as lojas também. Acredito que o que vai ser feito por algumas lojas maiores que tem mais concentração de gente, tipo as lojas de chocolate e tal, é que entra um número X de pessoas, aí o resto espera, daí depois entra, assim, é aquela coisa, né? Quem achar melhor não vir, tá? Eu, como gramadense, peço pra vocês que transfiram a viagem, tá? Não cancelem, transfiram a viagem. Porque a gente depende do turismo, né? Se todo mundo desistir de vir pra cá, a gente vai morrer de fome. Mas também, ao mesmo tempo, peço que vocês fiquem em casa, porque nesse momento a gente precisa ser coletivo, né? Como eu já tinha falado nos stories, a gente precisa ser coletivo, a gente precisa pensar no nosso bem-estar e no bem-estar do próximo, porque tanto o nosso bem-estar depende do bem-estar do próximo, quanto o bem-estar do próximo depende do nosso bem-estar. Então, assim, a gente precisa todo mundo cuidar de todo mundo, né? Se cuidando, tu tá cuidando do próximo. E então, assim, a gente tem que ser coerente, né? Não adianta a gente falar, fica em casa e tal, mas venham pra Gramado, porque a gente precisa que vocês gastem em Gramado. Não dá, né? Então, assim, eu recomendo realmente que as viagens sejam transferidas, tá? O Sinditur, que é o Sindicato de Turismo aqui de Gramado, já aconselhou todo mundo, os hotéis, as agências de viagem, enfim, a sim remarcarem as viagens, remarcarem os passeios, as reservas. Então, o melhor a fazer é remarcar, tá? Se tu não puder remarcar e precisa vir aí dentro desses 60 dias, porque é a única época que tem, ou enfim, pode vir, a cidade vai estar funcionando, tá? Mas precisa ser tomada as mesmas restrições do que em qualquer outra cidade, tá? Não é porque aqui ainda não tem nenhum caso que a gente não precisa tomar cuidado, não precisa lavar a mão e coisa assim. Não, são os mesmos cuidados que em todos os lugares, tá, gente? Gramado é uma bolha em relação a algumas outras coisas, mas ainda assim a gente tá aqui, a gente tá vulnerável como em qualquer outro lugar, tá, gente? O vírus não escolhe onde ele vai se alojar, tá? Pode acontecer em Gramado também. Então, quem precisar vir, venha, mas com todos os cuidados recomendados, né? E aí, falando de uma forma um pouco mais particular em relação a não tanto a turismo, quem puder, gente, ficar em casa, fica em casa, sabe? Tipo, eu já fazia home office antes, né? Então, pra mim
não faz muita diferença, mas eu tô evitando ao máximo sair de casa. Pilates, por exemplo, eu não tô indo, até porque agora, né, com o decreto, as academias e estúdio de pilates, enfim, estúdio de dança, tudo isso nada vai poder abrir, né? Mas a gente precisa ter empatia por essas pessoas que dependem das mensalidades, né? Então, assim, se tu faz academia, pilates, uma aula de dança, uma aula de inglês, alguma coisa assim, primeiro que existem soluções que a gente consegue fazer isso à distância, né? Por exemplo, o pilates a gente vai fazer pelo Skype, né? A professora vai ir passando as orientações e a gente vai fazendo os exercícios que podem ser feitos em casa, né? Aulas também particulares, tipo uma aula de inglês, uma coisa assim, também pode ser feita por videoconferência. Então, e mesmo os serviços que não podem ser feitos, tipo, sei lá, faxineira, empregada, coisa assim, as pessoas dependem desse dinheiro, né, gente? Seja ele mensal, semanal, enfim. Então, se puderem, se tiverem condições de continuar pagando, seria o ideal, né? Porque as contas, elas não param de vir, né? Elas continuam vindo. E eu duvido muito que o Brasil consiga fazer, como, por exemplo, a França fez, que suspendeu aí durante esse período a cobrança de luz, água e gás, né? Eu acho que o Brasil não vai ter capacidade financeira para fazer isso. Então, o que a gente puder continuar ajudando as pessoas a manterem a sua estabilidade financeira, né? Vamos ajudar. Claro que todo mundo vai sofrer, gente. Todas as áreas vão sofrer, não adianta, mas é pro bem comum, né? E quanto mais cedo a gente se afastar e ficar recluso, mais cedo a gente vai poder voltar a ter a nossa vida normal, né? Então, assim, depende basicamente só de nós mesmo, porque nesse momento vacina e coisa vai demorar, porque, né, requer pesquisa e testes e tal. Então, assim, o que pode ser feito para diminuir os efeitos do coronavírus agora é a reclusão social, né? Então, assim, não, eu sei que tá por toda a internet isso, eu não preciso ficar repetindo, mas eu vou repetir que não é férias, pode até ser férias em casa, tá? Pode até considerar férias em casa, quer ficar ali assistindo um filme, lendo um livro, enfim, sei lá, pode até considerar férias em casa, mas não é férias, não é pra ficar se encontrando, não é pra ficar saindo, não é pra, né, é realmente pra ficar em casa, porque é a única forma da gente controlar esse vírus no momento. Senão, pode durar muito tempo. Inclusive, o ministro da Saúde falou ontem que a gente vai demorar até setembro pra voltar à vida normal, tá? Pro corona ser só um vírus normal, que vai ser uma doença normal como todas as outras, né? As pessoas já vão ter desenvolvido seus anticorpos e tal. Então, o que a gente pode fazer para ter o menor impacto possível na nossa sociedade e sim na nossa economia, porque a gente vive num mundo capitalista, então a gente tem que se preocupar com isso, né? Então, o que a gente pode fazer para diminuir esses impactos é fazer a nossa parte, que é ficar em casa, né? Se todo mundo conseguir ficar em casa, assim, tipo, sei lá, por uns 15 dias, realmente ficar em casa, aí é bem provável que a gente vai conseguir conter isso aí muito antes dos 60 dias, por exemplo, como no decreto aqui da prefeitura, né? Então, gente, se cuidem, tá? Evitem sair de casa, lavem bem as mãozinhas, limpem o telefone, tá? Que é muito importante, porque a gente sai pra rua e o celular, ele também pega todos esses vírus e bactérias e tudo que tem no ar. E a gente volta pra casa, lava a mãozinha bem bonitinho e pega no telefone que tá contaminado. Então, limpem também os seus telefones, fiquem em casa, cuidando de si. Tu tá cuidando do outro e tá cuidando de um todo e tá colaborando para que isso acabe o mais rápido possível, né, gente? Então, nesse momento, a gente tem que ser coletivo, a gente tem que ser responsável, a gente tem que ser empático. E é isso. Vamos se cuidar e rezar, torcer, enfim, mandar energias positivas, o que for que tu acredite que seja bom. Vamos torcer para que isso termine logo e a gente possa voltar, né, à nossa rotina normal. Então, se ficou alguma dúvida, vocês podem conversar comigo aqui no direct, tá? Eu vou estar à disposição. Qualquer coisa que vocês quiserem saber. Se tiver alguma novidade, alguma atualização, se for diminuído esse prazo de 60 dias ou aumentado, vai saber, né? Porque tem muita gente que não tá levando a sério. Então, vai saber quanto tempo vai demorar, né? Mas eu vou atualizando vocês por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá?
Beijos!